O Internacional que hoje treinou no CT Parque Gigante depois da eliminação para o Rosário Central, e o Roger Machado já começou a fazer algumas mudanças no time. Duas muito importantes para o jogo já desse fim de semana contra a equipe do Bahia. Além disso, eu quero te trazer mais detalhes sobre 3 saídas que podem acontecer, mas 2 delas eu quero te trazer em mais detalhes, que é a de Fabrício Bustos e também a de Robert Renan. Mas também quero falar um pouco sobre Lucas Alário, porque eu consegui conversar com o staff dele e ele me trouxe algumas informações interessantes. Além disso, eu quero falar também sobre Henry Mina. O empresário do Mina também falou sobre a possibilidade de ele vir para o Internacional, ele tem negociações com o Vasco, e quero te falar também mais detalhes falando na questão de valores, quanto que o Inter teria, que pagar para ter, por exemplo, o zagueiro colombiano. Então, só antes de começar esse vídeo, olha a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre essas possíveis saídas do Inter de Fabrício Bustos, Robert Renan, Lucas Alário, Charles Arangues, seriam jogadores que, por exemplo, tu liberaria, tá bom? Vamos falar então primeiro sobre o treino que aconteceu hoje na Morados Quero-Quero. Treino que aconteceu hoje pela parte da manhã. O primeiro treino de maneira mais intensa que o Roger Machado teve antes do confronto contra a equipe do Bahia. O Inter que joga agora nesse próximo sábado, 8 horas da noite, contra a equipe baiana, lá inclusive na Fonte Nova. Jogo fora de casa para o Inter, de um time que vem de empate contra o Atlético Goianiense fora de casa, e de um time que hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro, que agora a única possibilidade real que o Inter tem nessa temporada é tentar uma classificação para a Libertadores no ano que vem. A partir disso, o Roger Machado já fez 2 mudanças, duas situações que ele já testou, por exemplo, no treino de hoje, que é colocar o Gabriel Carvalho, que é um jogador de 16 anos, uma das principais promessas hoje do Internacional, entre os titulares, no lugar do Alan Patrick, que, como todo mundo bem sabe, tem um rompimento parcial na parte colateral do joelho, vai ficar cerca de 2 meses fora. E além disso, o Alexandre Bernabei entrando também na vaga do René. Seriam os 2 jogadores que, por exemplo, seriam de diferente em relação àquele time que enfrentou a equipe do Rosário Central. Além disso, alguns jogadores também podem retornar, como por exemplo o Fernando e como por exemplo o Wanderson, além mesmo do Luca. São atletas que também podem voltar para esse jogo contra a equipe do Bahia. E se voltarem, vai dar mais opções para o Roger Machado, mas ainda assim seriam jogadores que iniciariam no banco de reservas. Sobre tendência de escalação, ainda muito cedo para falar, tem um treino amanhã da sexta-feira, que é o último treino antes da viagem para a Bahia, e aí sim a gente vai saber exatamente uma situação de qual time que ele deve colocar a campo. Agora, falando sobre saídas, eu quero falar aqui com vocês sobre algumas, porque o Inter vai passar por uma mini reformulação. A informação que eu tenho é que, principalmente ao final desse ano, o Inter vai ter uma mini reformulação no seu plantel. Alguns jogadores vão deixar o Internacional, uns já na metade desse ano, outros no fim da temporada, e a ideia é dar uma rejuvenescida nesse elenco, deixar o elenco um pouco mais jovem, com jogadores com potencial de revenda que dê para vender no futuro. A ideia do Inter é agora de mudança de projeto, já que esse projeto de jogadores mais veteranos, de um elenco mais caro, não deu certo, por exemplo, nessa temporada. A partir disso, eu quero te falar já de jogadores que devem sair do Inter. Vitão, bom, já está vendido para o Real Betis, os clubes só estão negociando a forma de pagamento, mas eu quero te falar sobre outros jogadores. Primeiro, Robert Renan. Robert Renan é um jogador que não pertence ao Internacional, mas é um jogador que, se vendido agora, o Inter pode ganhar até 4 milhões de euros com a sua negociação. Além disso, tem alguns clubes que estão interessados na contratação do Robert Renan, como por exemplo o Stade Rennes, que é um time do futebol francês. Além dele, o Olympique de Marseille e também o Besiktas. São clubes que estão interessados na contratação do Robert Renan. O Zenit pensa em vender o Robert Renan por algo em torno de 15 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 15 milhões de euros na mesa do Internacional, na mesa do Zenit, na verdade, o Inter ficaria com uma vitrine disso, não é o Inter que vai decidir. E a partir disso, o Inter conseguiria ganhar um dinheiro nesse valor. A tendência e a ideia do Inter é que o Inter consiga se desfazer do Robert Renan agora, porque se o Robert Renan, por exemplo, sai no fim da temporada, o Inter não teria um valor, não teria uma taxa de vitrine. E se ele sair agora, o Inter ainda consegue ganhar um dinheiro com essa negociação. Outra situação também,
Fabrício Bustos, Krasnodar da Rússia tem interesse na negociação dele e quer comprar o Fabrício Bustos, inclusive com uma certa pressa. O Krasnodar quer trazer um lateral direito para a sequência da temporada lá na Rússia e eles querem finalizar essa negociação nas próximas semanas, o mais rápido possível. O Bustos não quer continuar no Internacional, quer ir para a Europa, quer ter novos ares e realmente não tem como o Inter continuar forçando uma situação de um atleta que não quer mais ficar no Inter, mesmo que seja um atleta profissional, que quando entra, né, pelo menos dá a vida em campo. Então o Inter não vai forçar, obviamente o Inter quer um valor que seja interessante para ele Internacional. O Inter não pagou muito para ter o Fabrício Bustos dependente, porque também era um jogador que estava com o contrato acabando, mas o Inter também quer algo em torno de 5, 6, 7 milhões de euros para liberar o argentino de 27 anos. O outro jogador que pode deixar o Internacional é o Lucas Alario. Eu quero te trazer algumas informações que eu tive com o staff do jogador, né? Porque a gente sabe que tem várias informações rolando. Umas informações que eu posso confirmar para ti. O Crespo pediu ele, né? O Crespo é o treinador do Al Ain dos Emirados Árabes e ele pediu a contratação do Lucas Alario. Só que o Inter não tem interesse em vender o jogador nesse momento. Mais especificamente, o Magrão. O Magrão não quer vender o Lucas Alario. Ele não quer que o Alario saia do Inter nesse momento. A informação que eu tenho, inclusive, do próprio staff do jogador. Ele diz que tem já uma proposta, né, concreta, mas o Inter ainda não respondeu se aceita vender o jogador. Como eu te falei, o Inter não pretende vender o atleta nesse momento. Falando sobre o lado do atleta, né, se ele quer permanecer no Internacional, sim, o Alario quer continuar no Inter. A informação que eu tenho do staff do jogador é que ele tá no Internacional, quer continuar no Inter e não pensa em sair nesse momento. Mas é algo que pode acabar acontecendo, principalmente por causa de valores que daqui a pouco vêm a chegar. Mas nesse momento, a gente sabe, o Magrão pode ser demitido do Inter. E a partir da demissão do Magrão, a saída do Lucas Alario pode se tornar assim uma possibilidade. Ou seja, a gente está falando aí, eu falei de 4 jogadores que podem deixar o Inter, além, por exemplo, da saída do Vitão. E ainda tem a possibilidade do Arangues deixar o Internacional. Só aí eu falei de 6 jogadores que podem deixar o Inter nesta janela de transferências, além do Gumalo e além do Maurício, que já deixaram o Internacional. Ou seja, seria uma baita de uma reformulação que o Inter já faria. Além disso, o mercado, também um outro jogador que pode deixar o Inter, por exemplo, no final dessa temporada. Ou seja, o Inter vai passar por uma reformulação muito forte a partir desses próximos meses, com contratações novas chegando, mas também com muitas saídas. Outra situação que eu quero trazer para vocês, Yerry Mina, jogador colombiano. Cagliari foi oferecido por Internacional novamente, ele tinha negociações com o Vasco, só que o problema do Yerry Mina são 2. O salário dele, que seria um salário próximo a 1 milhão por mês, além disso, um contrato de 2 anos, lembrando que é um zagueiro que tem um histórico de lesão. Então seria aí diversos problemas que o Inter já passaria, de uma contratação de risco com um salário alto e também de um cara que viria por no mínimo 2 anos de contrato. Mas além disso, o Inter teria que comprar o jogador do Cagliari, porque ele recentemente renovou o contrato com o Cagliari até o meio do ano que vem, até meio de 2025. E a partir disso o Inter teria que desembolsar no mínimo 2, 3 milhões de euros para comprá-lo junto ao Cagliari. A gente está falando de mais de 15 milhões de reais também que o Inter teria que desembolsar. Então por isso é uma negociação que nesse momento também está descartada a possibilidade de ele negociar com o Inter. O empresário dele confirmou que ele tem negociações com o Vasco, mas também o Vasco está no mesmo problema do Internacional, que é a parte do imbróglio financeiro, a parte do imbróglio em relação à saída dele do Cagliari. Por isso que a tendência é que ele continue nesse time italiano, pelo menos por mais essa temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com essas informações, um abraço, valeu, falou e foi!